Rondônia registrou ontem, quarta-feira, 10 de fevereiro, 870 novos casos e 42 mortes por Covid-19. Só em Ji-Paraná foram 12 óbitos. Médicos e cientistas da Fiocruz falam das novas cepas encontradas em Rondônia. Esse é o Giro de Notícias e eu sou José Roberto. Estamos de volta com um Giro de Notícias. Olha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like para que você receba sempre as notificações quando postarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Esse é o José Roberto, radialista oficial, Giro de Notícias. Rondônia registrou 42 mortes e 870 novos casos de Covid-19 na quarta-feira ontem. Os dados são do Boletim Diário da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, Agevisa, e Secretaria de Estado de Saúde, CESAL. Com esse novo boletim, o estado de Rondônia soma 133.983 casos confirmados da Covid-19 desde março do ano passado, quando a doença chegou ao estado de Rondônia. Ao todo, 2.433 pessoas perderam a vida por causa da Covid-19. Ainda segundo o boletim, Rondônia tem 17.577 casos ativos da Covid-19. 660 pacientes estão internados em hospitais com Covid-19. 113.973 pacientes se recuperaram da Covid-19. 345 testes estão aguardando resultados de exames do LACEN. Ainda falando em Covid-19, o elevado número de mortes no município de Paraná pode ser em razão das 3 variantes da Covid-19 que foram encontradas em Rondônia. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a B1128 de linhagem brasileira e a P2 variante encontrada inicialmente no Rio de Janeiro e a B1133 que aparece em países da América Latina e América do Norte foram encontradas em Rondônia, nos municípios de Porto Velho, Rolim de Moura, Alvorada do Oeste, Ariquemes e Cacaulândia. Doutora Deusilene traz mais informações sobre os trabalhos da Fiocruz no estado de Rondônia. Para a gente estar aqui falando sobre um trabalho que estamos realizando desde o início dessa pandemia, em 2020. Iniciamos esse trabalho em abril do ano passado, que está relacionado com a vigilância genômica do vírus SARS-CoV-2 circulante no estado de Rondônia. Esse trabalho ele envolve várias instituições, né? O LACEN, que é o Laboratório Central, o CEPEM, que é o Centro de Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia, pertencente à CESAL, a CESAL em si, e o ILMD, que é a Fiocruz Amazonas. O que é interessante nesse contexto? Nós hoje já temos aproximadamente 100 milhões de casos confirmados da Covid-19 no mundo todo. Então é interessante a gente fazer uma vigilância genômica para conhecer o vírus e observar as variantes presentes. É interessante também a gente saber o que são essas variantes. Variante ela é gerada a cada mudança do vírus, a cada momento que o vírus muda, ele altera. E a partir dessas variantes eu também começo a produzir novas linhagens de vírus. Então, desde quando a pandemia começou, em janeiro de 2020, até a presente data, a gente tem várias linhagens descritas no mundo todo. Dentro desse contexto, o que é interessante avaliar são as linhagens que nós chamamos de emergentes. Essas linhagens que vão ter um perfil diferente. E hoje nós podemos citar 3 tipos. A linhagem presente no Reino Unido, a linhagem da África do Sul
e em dezembro a recente linhagem descrita no Brasil, cuja essa linhagem do Brasil ela tem duas ramificações diferentes, né? Uma dessas linhagens foi descrita inicialmente no Rio de Janeiro e a outra descrita no estado do Amazonas. Nesse trabalho realizado aqui para avaliar essa vigilância genômica, analisando amostras, né, coletadas de diferentes pontos do estado, como o município de Porto Velho, Rolim de Moura, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Cacaulândia, nós conseguimos observar a presença de 3 variantes. Uma dessas variantes é a variante que nós chamamos de P2, ela é descrita como P2, que é a variante que circula no Rio de Janeiro. Mas essa variante também ela está presente em outros estados do Brasil, ou seja, ela já se propagou para outros estados. Além disso, nós temos uma outra variante, denominada aí 1B.1.128, que é uma linhagem também característica do Brasil, mas eu ainda não tenho essa ramificação como eu tenho P1 para o Amazonas e P2 para o Rio de Janeiro. E outra linhagem identificada é uma linhagem que entrou no estado o ano passado, nas nossas primeiras análises, e permanece até o momento, que é a B.1.1.133. O que a gente pode observar nessas ramificações? Que nós tivemos amostras que que tiveram uma característica semelhante com a linhagem P2 e amostras analisadas que tiveram características genômicas, ou seja, semelhança com a linhagem B.1.128, que também é uma linhagem brasileira. Além disso, a gente também conseguiu observar a permanência de uma linhagem que já existia aqui anteriormente. O que isso é interessante? Cada vez que eu tenho a população, digamos, não cumprindo as medidas restritivas, eu consigo disseminar mais novas variantes. Então, quando a gente faz uma comparação da primeira avaliação que nós fizemos, referente ao mês de maio e abril do ano passado, com a nova avaliação referente ao mês de dezembro e janeiro, nós percebemos que o vírus circulante aqui, além de ser originário dessas 3 variantes, eles apresentam muito mais mutação. E essas mutações, essas alterações, elas podem caracterizar uma alta transmissibilidade do vírus, ou seja, um maior potencial de transmissão e disseminação na população. Quando avaliamos esse quantitativo de mutações, se eu fizer a comparação de 2020, que foram identificadas apenas 22 mutações, hoje nós identificamos 41 mutações. Muitas dessas mutações ainda nem estão descritas na literatura e outras já têm uma grande representação. Então isso promove uma necessidade de uma vigilância genômica, mas também promove uma conscientização da população, porque quanto mais gente circulando desnecessariamente e não respeitando as medidas restritivas, maior a facilidade de criar essas novas variáveis. Entre essas mutações, algumas delas estão relacionadas, por exemplo, à questão do impacto no diagnóstico. E dentro desse processo, a gente trabalha muito próximo com o Laboratório Central de Rondônia, fazendo a vigilância e a avaliação para concluir esse contexto. E 2 deleções identificadas em amostras com perfil diferente. São deleções, ou seja, são perdas de parte do vírus que ainda não foi descrito em nenhum outro local e a gente precisa dar continuidade a esse monitoramento. Outra mutação de grande importância é uma mutação que está correlacionada e que pode também estar associada a casos de reinfecção.
considerando que em alguns casos, indivíduos que tiveram Covid no passado podem apresentar uma memória imunológica curta, né? Não uma memória imunológica longa, como às vezes a gente tem para outras doenças. Então, essa memória imunológica curta, ela pode promover nesse indivíduo a facilidade dele se reinfectar. Mas é interessante a gente pontuar, os casos de reinfecção são muito baixos entre as populações analisadas, né? Não é algo comumente que ocorre. Então, dentro desse contexto, o que é interessante a gente enfatizar? Que a implantação da vigilância genômica para o vírus, ela é necessária. Porém, a cada momento, né, que eu tenho maior quantitativo de pessoas aglomeradas ou presentes em determinados locais, eu promovo novas mudanças. E essas novas mudanças impactam dentro do contexto de saúde pública, né? O indivíduo que adquire uma nova mudança ou que adquire uma dessas variantes já descritas, ele pode, né, desenvolver, por exemplo, um sintoma leve, e aí, com todo o contexto da doença, a gente sabe que ela também pode evoluir para um lado mais moderado e grave, tá? Essas mutações descritas nesse primeiro momento, elas lançam a mesma hipótese e resultado que nós já falamos no ano anterior, da alta transmissibilidade do vírus dentro do nosso estado. Não diferente desse mesmo perfil que a gente observa dentro do país e em outras localidades do mundo. Dr. Juan, cientista da Fiocruz, também dá seu depoimento sobre as novas cepas encontradas em Rondônia e diz se o vírus surgiu naturalmente ou foi criado em laboratório. Com este estudo epidemiológico molecular, algo muito claro que para toda a população tem que ficar enfatizada e que todo mundo tem que gravar como uma verdade. O vírus muda e essa mudança do vírus está diretamente relacionada a quantas vezes se transmite dentro de uma população. Quanto mais casos ativos tivermos na sociedade, mais chances de contaminar outras pessoas, maior chance do vírus mudar. Então, nós estamos, e a doutora Deusilene mostrou agora, com um estudo que praticamente tem um ano. Eu não gostaria de estar próximo ano ou outros anos aqui ainda falando de coronavírus. Eu gostaria que isso tivesse um fim, mas para isso todos temos que participar. E nós participamos como pesquisadores. O governo participa como governo, mas a população é a mais importante na participação. E sem participação no isolamento social e nas medidas restritivas, nós não podemos garantizar que vamos vencer esta terrível doença. Mas eu acredito que todo mundo tem que saber que no início dos anos 80, lembrem bem a população que já tem idade, quando iniciou a pandemia do HIV/AIDS, também surgiu a mesma pergunta: será que o novo vírus HIV foi um vírus produzido no laboratório? E com os estudos todos, se chegou à clara conclusão que o vírus HIV é um vírus que passou do macaco, sobretudo o macaco verde africano e os primatas como gorilas, chimpanzés, passou para o homem lá na década dos anos 40, 50, 60, na África Central. Então, o mesmo podemos pensar e supor do vírus coronavírus. Era um vírus, o coronavírus SARS-CoV-2,
que tinha um hospedeiro natural na natureza, algum animal que ainda está por ser perfeitamente identificado. Já se falou de morcegos ou de outros animais. Esse vírus estava nesse hospedeiro e passou para o humano por algum motivo de contato e de facilidade. E aí, esse vírus começa a adaptar-se no novo hospedeiro que somos nós e começa a produzir a doença que estamos vivendo. Hoje nós temos ferramentas biotecnológicas que me permitem identificar esses vírus. Então, se ele fosse um vírus criado em laboratório, essas ferramentas, como a gente utilizou agora, a vigilância, né, genômica para descrever as mutações e as variações, ela também iria me mostrar. E quando você analisa por filogenia, você percebe que ele está dentro do gênero coronavírus e que dentro desse gênero ele está próximo daquele vírus denominado SARS, que causou epidemia no ano de 2002. Então, por isso que essa variante que circula, a gente chama de SARS-CoV-2, porque ela está mais próxima, geneticamente falando, do SARS do que outros coronavírus. Então, as ferramentas de bioinformática, de análise genômica, permite a gente responder isso para dizer que não é uma criação em laboratório, e sim uma existência, como o Dr. Juan falou, né, dentro da natureza, e em algum momento o homem teve esse contato e aí adquiriu, e a partir daí a gente tem essas propagações. Doutor Fernando Máximo fala sobre os trabalhos de prevenção ao Covid-19. O Estado vem trabalhando arduamente, um batalhão de servidores das secretarias, especialmente da CESAL, vem trabalhando intensamente para que nós derrubemos essa pandemia, para que nós possamos salvar cada vez mais pessoas. Mas o nosso papel como cidadão, como rondoniense, é fundamental. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Eu sei que a grande maioria da população já vem sacrificada há muito tempo, tendo que usar máscaras, ficar isolada, mas infelizmente tem uma parcela razoável da população que não se preocupa com isso, que não se preocupa consigo próprio, com seus parentes, que não se preocupa com o próximo. Um exemplo disso, essas festas estão sendo plotadas aí pela polícia, a polícia vendo essas festas acontecerem em plena pandemia, sem leitos de UTI, e as pessoas continuam fazendo festas sem máscaras, bebidas, etc. Isso não é bom, isso é péssimo. Então eu gostaria de conclamar novamente a comunidade, a população, cada um de nós como cidadãos rondonienses, que venhamos continuar fazendo a nossa parte. Nós criamos para a Covid 304 leitos de UTI, especificamente para a Covid desde o começo da pandemia. Na primeira onda nós tínhamos 50 leitos a menos e não foram ocupados todos. Agora nessa segunda onda, com 50 leitos a mais, estão todos cheios, temos 30 pessoas nas filas. Então, se cada um de nós não fizermos essa parte, a gente não consegue vencer essa guerra. E para fecharmos, doutora Deusilene fala sobre os cuidados necessários para a prevenção da Covid-19. Então, hoje a gente tem a presença aqui das 3 linhagens identificadas, né? 2 que são originariamente nossa, né, que entrou no Brasil ali em dezembro e se disseminou, que é a linhagem P2, né, originária inicialmente do estado do Rio de Janeiro, mas já se espalhou para outros estados também, e a linhagem B.1.28. Referente ao trabalho realizado ano passado, nós já havíamos identificado uma outra linhagem. Agora, o que é interessante a gente ressaltar é que, independente, né, da linhagem que está circulando nesse momento e que também foi identificada o ano passado, nós temos uma linhagem com uma característica de alta transmissibilidade, ou seja, com uma grande possibilidade maior de propagação a cada momento que a gente não cria essa consciência pessoal, né? Eu tenho necessidade de cumprir algumas atividades, né, como indivíduo dentro da sociedade, mas eu também tenho um papel.
de me proteger e proteger também o meu próximo. E às vezes as pessoas acabam culpando também a nova variante, né, que está circulando. A culpa também não é da nova variante. A culpa é muito mais essa questão pessoal. Eu me preocupar comigo, com o meu próximo e também com a minha família. Então, se eu tenho aqui dentro do estado hoje 3 variantes circulantes, quanto mais as pessoas estiverem se locomovendo, fazendo festinhas, aglomerando, maior a possibilidade de a gente propagar, sabendo que essas variantes já têm uma característica de alta transmissão. Então, nesse momento, além da vigilância genômica, né, nós como cientistas podemos acompanhar, mas eu também tenho que ter o compromisso com cada um da sociedade, né? E esse compromisso é fundamental dentro das medidas restritivas já repassadas. Então, utilizar máscara, lavar as mãos, todas aquelas características que a gente já sabe, colocar em prática. Sabemos que o momento é difícil, todo mundo já está cansado de ficar em casa, mas a gente precisa de um tempo a mais para poder conter a pandemia. Dentro das minhas falas, eu sempre gosto de mencionar que nós iniciamos 2021 com uma esperança, que são as vacinas. Mas a vacina ela não vai resolver todos os problemas, como o Dr. Juan falou, né? Eu me vacinei, agora eu também tenho que esperar a outra parcela da sociedade ser vacinada também, para que a gente possa voltar, né, àquela vida que eu tinha anteriormente, retirar a máscara e fazer. Mas esse tempo ainda é um pouco longo, e aí a paciência tem que ser pessoal, individual. Nós, cidadãos, eu, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, temos o compromisso de nos cuidarmos, o compromisso de não estarmos levando aí para as nossas casas o vírus da Covid-19. O vírus está aí, é uma realidade, tem pessoas morrendo e nós precisamos, devemos fazer a nossa parte. De casa para o trabalho, do trabalho para casa, nos cuidarmos é de fundamental importância para estarmos prevenindo a nós e aos nossos familiares em relação à Covid-19. A qualquer momento, voltamos com um vídeo novo aqui no canal.